analisando a história do Dead. O Grateful Dead, como eu já falei para vocês várias vezes, a base da banda eram os guitarristas Jerry Garcia, que praticamente era o líder do Grateful Dead, e o Bob Weir. Já expliquei para vocês que o Bob Weir teve uma infância muito, mas muito difícil. Ele acabou encontrando no Jerry, desde a sua adolescência, uma espécie de irmão mais velho, que sempre estiveram juntos durante toda a história do Dead, seja anos 60, 70, 80, até final. O Weir sempre esteve ali por perto do Jerry, sendo alimentado por essa coisa, né, de uma amizade que chegava a ser uma irmandade entre os dois. E lembrando também que o Jerry Garcia e o Bob Weir, apesar deles serem guitarristas, nunca houve aquela como é que se diz? Nunca existiu aquele tipo de coisa de egos inflados, porque já que eles eram guitarristas, e guitarristas geralmente têm egos inflados via Blackmore, né, do ex-Rainbow, ex-Deep Purple. Então a gente entende que no caso de Bob Weir e Jerry Garcia existia uma afinidade muito grande, principalmente no palco, porque a guitarra do Bob Weir era um complemento da guitarra de Jerry Garcia, porque eu já expliquei para vocês que o Grateful Dead levava uma espécie de blues, né? Uma espécie de blues psicodélico, jazzado, algumas vezes misturado ao country, ao folk, coisas desse tipo. Então, em alguns momentos, o Grateful Dead ele chegou a se parecer muito com aquela banda, com o Allman Brothers, pelo fato de tanto o Grateful Dead como o Allman Brothers, eles tinham dois bateristas, né? Entendeu? E um desses bateristas muito famoso é o Bill Krautzmann. O cara simplesmente teve como se diz, teve a pachorra, melhor dizendo, de ter tido relações com 13 garotas que entraram no seu camarim num daqueles shows que o Grateful Dead costumava fazer, que eu já disse que se chamavam happenings, né? Que era uma espécie de culto entre a galera que estava no show e o próprio pessoal da banda, né? Um happening, uma espécie de culto. E aí o baterista do Grateful Dead, o Bill Krautzmann, num belo dia o cara teve a força, o poder, melhor dizendo, de ter relações com 13 garotas, né? A gente chama essas meninas que acompanham geralmente as bandas de groups, as groups. Uma figura também bastante interessante do Grateful Dead era o tecladista, o Mick Kerman. O cara tinha simplesmente o apelido de Chiqueiro. Chiqueiro, Chiqueiro, aquele lugar onde os porcos vivem. O cara era um verdadeiro chiqueiro, acredite você. Pessoal, vocês lembram que eu já contei a história do festival de Altamont em 1970, né? O Altamont era um circuito, né, de corridas. E lá o Rolling Stones resolveu fazer um ultra super show. Junto nesse show teria Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash Young e Jefferson Airplane. Na hora que o Grateful Dead teria que subir ao palco, eles não subiram em protesto ao pessoal da gangue Hells Angels, porque os Hells Angels nessa noite eles estavam o capeta, batendo em muita gente, acabando com o clima do festival. E o Grateful Dead, eles ficaram chateados porque foram o pessoal do Grateful Dead que convidou os Hells Angels para fazer uma espécie de como é que se diz, de guarda, né? Fazer uma espécie de segurança na festa. E o Grateful Dead se arrependeu amargamente de ter feito esse convite. Então, portanto, em protesto, o Grateful Dead não subiu nessa noite para tocar nesse palco no festival de Altamont 1970.
Por sinal, esse festival ele ficou conhecido como a Noite das Bruxas, né? Lembrando também que esse festival de Altamont, acho que logo depois que ocorreu aquela morte daquele negro chamado Meredith, pelo pessoal do Hells Angels, eles criaram um documentário. Então, para quem quer entender um pouco essa história do festival de Altamont e tudo que aconteceu naquela noite, procure um documentário no YouTube chamado... O documentário, gente, se chama Gimme Shelter, que na verdade é uma música do Rolling Stones. O Grateful Dead, eles chegaram a criar uma música relacionada com esse evento da morte desse negro chamado Meredith no festival de Altamont. Essa música entrou no álbum Working's Man Dead. Essa música se chama New Speedway Book. É sobre esse momento, né? Esse momento fatídico, fatal, que marcou a história do rock, eu posso dizer. Pessoal, eu gostaria de deixar claro, o álbum Working's Man Dead do Grateful Dead foi a primeira excursão da banda a um estúdio. E aí vocês têm que entender que eles tiveram que se render a regras do estúdio, a questões que eles não estavam acostumados, porque, como já expliquei, os discos anteriores do Grateful Dead eram feitos de forma artesanal. Então, vocês podem entender que parece que a banda estava aqui evoluindo, né? Então, as coisas já não eram como antes. E aí ocorre eu não sei se é um problema, eu acredito que não é um problema e nem uma limitação. Mas poderia ser uma limitação por parte da banda, que é o seguinte: os músicos do Grateful Dead, eles não eram músicos excepcionais. Isso eu já falei nos vídeos anteriores. Mas eu penso que o Grateful Dead, ele fazia o melhor possível dentro da proposta que eles tinham para mostrar. Então, assim, é engraçado. O que o Grateful Dead fazia, só eles conseguiam fazer, né? Porque quando a gente tenta criticar um estilo musical, eu acredito que a gente está colocando uma visão pessoal. Só que eu acredito que a música, pelo sentido dela ser uma forma de arte, ela não pode ter uma forma de cerceamento. Ela tem que ser livre. Depois desses dois discos, Working's Man Dead e American Beauty, que foram discos de estúdios gravados através da Warner Brothers, o Grateful Dead, eles quiseram voltar às origens. Gravaram 2 álbuns ao vivo e a Warner Bros. Não gostou do fato, porque a Warner Bros. Tinha fechado um contrato com eles e a Warner Bros., claro, queria mais discos, para gerar lucro para eles, claro, né? E o Grateful Dead, como eu já expliquei, muito ligado a essa coisa do mundo hippie, das comunidades, eles queriam voltar para o seu mundo que eles estavam acostumados. Então, eles acabaram lançando um disco que tinha na capa caveiras e rosas. E aí, o pessoal da Warner Bros. Não gostou da capa do disco, achou aquilo horrível, houve desentendimento. O Grateful Dead tentou explicar que aquela era a forma deles levar para o público deles o que eles curtiam, sabe, aquela troca aquela troca de informações de que cada um quer as coisas do seu jeito. Aí entra a questão dos egos, né? O pessoal do estúdio, da Warner, queria uma coisa completamente mais bem acabada, mais refinada, e o Grateful Dead queria aquela coisa meio voltada para aquele mundo maluco deles. Por isso que essa ideia da caveira e as rosas era uma espécie de foda-se o sistema. E o Grateful Dead, ele foi mais longe ainda. Ele conseguiu lançar um álbum triplo gravado na Europa, um álbum gravado em 1972. Esse álbum trazia canções bastante antigas e composições novas, uma mescla de muitas coisas, muita improvisação. O Grateful Dead, como eu disse, eles sempre foram voltados para um mundo mais underground. Eles gostavam dessa coisa da interação com o público. Era difícil para o pessoal do Grateful Dead, da banda, entrar nesse esquema das grandes gravadoras. Então, assim, a carreira do Grateful Dead foi cheia de altos e baixos, né? Nessa excursão do Grateful Dead aparece uma pessoa interessante, Donna Jean Goodshaw, esposa de Goodshaw. Quer dizer, o seu marido, o Goodshaw, ele era um tecladista, e Donna Jean Goodshaw
ela era vocalista. E eles se envolveram com a banda, eles se envolveram com o Grateful Dead. E dessa união nasceu coisas bastante interessantes. Voltando um pouco naquela ideia da aparelhagem que o Grateful Dead tinha, daquelas paredes de som, o que a banda queria com tanta quantidade de alto-falantes é que o som chegasse o mais distante possível e sem distorção. Diz a lenda que pessoas que estavam a mais de 1,5 km de distância conseguiam curtir o som do Dead de forma tranquila e bem equilibrada, sem a mínima distorção. Era tudo isso que eles buscavam nessas paredes sonoras, porque o som do Dead, como eu já falei, causava uma espécie de tapete para aquelas viagens loucas de LSD. August Owsley Stanley III era o nome do camarada que criou essas paredes de som para o Grateful Dead. August Owsley Stanley III. Muito louco esse nome, né? Só que ele tinha um apelido. O apelido dele era Bear, ou melhor traduzido, urso. Com certeza ele devia ser muito forte, peludo, né? Sei lá. E foi esse camarada com esse nome ultra super esquisito que criou essas paredes sonoras para que o Grateful Dead pudesse levar o seu som aos confins do planeta. Esse August Owsley Stanley III, filho de um senador do estado do Kentucky, além de engenheiro, não bem um engenheiro de som, mas ele era mais um cara que se envolvia nessa área da engenharia elétrica, né? Além de ser um cara envolvido com coisas do mundo acústico, ele também era desenhista, fotógrafo e uma espécie de químico de fundo de quintal. Era ele que produzia as pastilhas de ácido usadas pelo pessoal do Grateful Dead e pela galera que participava dos happenings. Sim, era August Owsley Stanley III, o químico responsável pela droga, ou melhor dizendo, pelo ácido lisérgico que a banda consumia. Melhor dizendo, na verdade, esse camarada, ele foi praticamente o cara que deu o pontapé na produção de forma caseira desse famoso ácido lisérgico, né, o famoso AC, que vinha em figurinhas do Pateta, do Mickey, né? Era uma espécie de papelzinho assim bem pequeno que as pessoas colocavam na ponta da língua e absorvia aquela substância. Esse cara ele foi um propagador de forma comercial, melhor dizendo, né? Não o propagador de forma religiosa do LSD, mas o cara que, né, foi o primeiro a comercializar. Mais estranho, esse cara aprendeu a manipular substâncias, acreditem vocês, com a namorada indo em bibliotecas municipais e folheando livros. Acreditem vocês. A música Kid Charmelane, a música do Steely Dan, sim, essa música, ela é em homenagem a esse camarada, o August Owsley Stanley III, o cara do ácido. Imagine você, quem diria, né? O Steely Dan. Mas essa homenagem não foi lá no final dos anos 60, nem no início dos anos 70, foi em 1976. Dessa vocês não sabiam. Esse camarada maluco, ele morreu em 2011 na Austrália, num acidente de carro. E lá se foi o nosso químico. Gente, é interessante que nessa época surgiu um tipo de cara que no rock ainda não era muito conhecido. Eu estou falando dos Rhodes. Quem são os Rhodes? Os Rhodes são aqueles caras que ajudam a desmontar o palco, a montar o palco. Sim, os Rhodes, eles nasceram nessas épocas aí dos anos 60. Eram aqueles hippies que não tinham nada para fazer e estavam ali ajudando o pessoal a montar e desmontar. Surge os Rhodes.
A história do Grateful Dead é cheia de altos e baixos. Eles ainda conseguiram lançar mais alguns discos, né, entre 73 e 75. Em algum momento o Grateful Dead eles mudaram bastante a sua imagem, chegando a se aproximar da disco music, certo? E o Grateful Dead ele continuou a sua trajetória. O pessoal que o seguia, os Deadheads, sim, eles continuaram seguindo o Grateful Dead até os anos 90, acreditem vocês. O Jerry Garcia, ele faleceu aí por volta de 1995, mais ou menos, mas ele nunca deixou de tocar. Houve alguns momentos em que ele teve que parar para se recuperar da quantidade de drogas que ele vinha usando, né? Isso acho que por volta dos anos de 1987 até 91 mais ou menos. Ele quase morreu praticamente, ele vivia como se fosse um zumbi, o Jerry Garcia. Mas então em 95 ele veio a falecer. Mas o Grateful Dead, poucas pessoas já, escutaram ouvir falar dessa banda, mas eu preciso deixar claro que o Grateful Dead ele deixou a sua marca na história do rock.